Muito bom, muito bom. Vamos. Então, bem-vindos, bem-vinda. Eu sou o Cláudio Mar e hoje a gente vai falar sobre alguns pontos que vão balizar essa nossa jornada de preparação até o dia 22 de março, quando começa a Semana da Concentração Ampliada com o Estudo Expandido. Então, a ideia dessa jornada é a gente falar de tudo que a gente vai precisar com os fundamentos para que na semana do dia 22 ou 26 a gente amarre todos os conceitos e você passe a usufruir de um nível de compreensão muito mais alto nos teus estudos. Qual é o grande lance, qual é a grande importância disso, né? Assim, o propósito dessa jornada é que está cada vez mais difícil a gente não se envolver com as coisas que estão acontecendo por aí. Como você está vendo, a gente está sendo chamado, quando eu digo a gente, eu e você, a gente está sendo chamado a participar dos processos, porque ainda que a gente não quisesse se envolver, as coisas estão vindo até nós. Ainda que você fique na tua casa e que você não seja atingido por tudo que está acontecendo por aí, alguém que você ama é atingido e como ele está sendo atingido, essa coisa acaba te atingindo também. Então, a gente vai ter que se juntar, trabalhar melhor e aproveitar todas as oportunidades disponíveis para que a gente consiga sobreviver a essa fase. E agora, o lado bom disso tudo é que quem conseguir sobreviver a essa fase vai estar muito melhor preparado para o que vem por aí. Apenas para você ter uma ideia, eu tenho visto um monte de gente reclamando para mim sobre as dificuldades que se envolve em estudar via IAD, por exemplo. Agora tudo é IAD. Então, ensino à distância. Então, está cada vez mais difícil, porque se já não era fácil estudar quando você tinha tudo que você precisava para você estudar, imagina agora que é IAD. Então, apenas para eu me apresentar, nem todo mundo que está aqui agora me conhece, eu sou o Cláudio Mar Cunha, e a gente vai tratar ao longo dessa jornada de intensificação do nível de concentração, em especial orientado à aprendizagem. Como potencializar a tua aprendizagem para levar os teus resultados para um nível muito mais profundo de compreensão e principalmente de aplicação daquilo que você aprende. Nessa balada a gente também vai falar um pouquinho sobre o cansaço. O que eu faço para estudar mesmo quando estou muito cansado. A minha jornada começou em Guajará-Mirim, no interior de Rondônia, e eu acabei me formando como engenheiro naval na USP, Universidade de São Paulo. E você pode imaginar que quem sai lá do interior de Rondônia para chegar na Universidade de São Paulo, e só de entrar lá já é um mérito, imagina conseguir se formar. Então, várias vezes a gente precisou estudar cansado. E como é que a gente faz quando tem que estudar cansado, né? Bom, antes de mais nada, deixa eu esclarecer alguns pontos importantes, né? A gente já começou a entrar em contato com as pessoas que têm interesse em participar da jornada da compreensão, da concentração ampliada, que vai do dia 22 ao dia 26 de março. Então, algumas dessas pessoas já estão num grupo especial do WhatsApp, outras estão no Telegram. Então as perguntas podem aparecer ou direto por aqui no Instagram, na live, ou podem aparecer pelo grupo de WhatsApp, ou pode aparecer pelo Telegram, ou mesmo se você estiver assistindo a essa live depois que ela terminar, algumas pessoas não vão conseguir estar conosco agora, pode ser que elas assistam só depois. Então, eu quero te desafiar a, quando estiver assistindo, participar. Porque ainda que você faça um comentário aqui agora, responda uma pergunta aqui agora, ou no momento que você estiver assistindo, eu vou ler as tuas respostas, eu vou responder as tuas respostas
as tuas perguntas, alguém da minha equipe vai ler, vai responder, ou mesmo alguém do grupo, que nem seja da minha equipe, mas que está participando da jornada, também pode ser ou responder a tua dúvida, ou ter uma dúvida dele esclarecida com uma resposta que na verdade era para você. Então a participação é muito, muito importante. E daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes disso, mas antes, deixa eu te falar um pouco sobre o que é essa oportunidade agora. Essa aqui é uma oportunidade, primeiro, para você ter uma noção mais clara de tudo que está acontecendo daqui até o dia 26 de março, para você participar da melhor forma possível, mas principalmente, não vamos esperar até o dia 26 de março para você começar a ter resultados. Por exemplo, se você tem que estudar cansado, ou porque trabalha, ou porque está enfrentando algum momento mais complicado da tua vida, por questões emocionais ou o que quer que seja, já hoje, no final da live, eu já vou passar alguns exercícios que vão te ajudar a aproveitar muito melhor esse momento. Uma outra coisa importante é, se você está tendo dificuldade com o ensino à distância, EAD, também pode aproveitar algumas das dicas que eu vou dar já hoje para que esse teu estudo comece a melhorar. Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo da live, né? Então, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui enquanto isso. Mas, não, até agora nada. Então, só me avisa aí se vocês estão ouvindo bem, se está tendo algum problema no som. Coloca aí nos comentários, oi, estou ouvindo, tamo junto, e aí a gente segue daí. Bom, deixa eu te falar também o que a gente não vai tratar por aqui agora, né? A gente não vai usar esse espaço, nem hoje, nem daqui até o dia 26, para te dar uma pílula mágica, né? A gente não vai te dizer uma solução mágica para todos esses problemas e nada que você consiga usar para aprender quando não está estudando. Esse não é um trabalho para você ter menos trabalho, não é isso. Esse é um trabalho para você, ainda que trabalhe o mesmo tanto, ou estude ainda mais, você vai aprender muito, muito mais. Digamos assim, que se você estudasse 1 hora para cobrir um tópico de uma matéria que você tem que estudar, agora talvez você tenha que estudar não mais só 1 hora, talvez até 1h30, só que você não vai mais cobrir um tópico só. Você vai cobrir 5, talvez 10 tópicos em 1h30. E pelo que você vai aprender, não vai dar muito para você usar essa forma que eu estou te ensinando para estudar menos. Por quê? Porque o nosso objetivo não é ter uma vida mais fácil, em especial agora. O nosso objetivo é usar todo o nosso potencial para que a gente consiga sair desse momento ainda mais rápido. Ou você não está sentindo que as coisas estão começando a ficar cada vez mais complicadas de uma forma que tanto você quanto eu precisamos sim fazer alguma coisa a respeito. Por mim, por você, por todos nós. E o pior, olha só, se você prestar atenção, você tem um imenso potencial não desenvolvido. Quero dizer, imagina onde você pode estar se você começar a estudar daqui para frente de uma forma mais firme. Imagina o teu poder de transformação. Isso mesmo, imagina uma coisa que você queira. Talvez você queira ser médico, talvez você queira passar no Enem, por exemplo. Imagina que se você, por uma questão que seja, você não conseguir ser aprovado, em que isso implica, né? Implica, por exemplo, enfrentar a família toda hora com aquelas piadinhas do tipo, não passou de novo. Ou você, que é pior, se culpando. Porque o problema de se culpar nem é tanto a dor que você sente. É que quando você se culpa, ao invés de estar estudando para tirar uma nota ainda melhor, o que você está fazendo? Sentindo a dor de não ter feito tudo o que podia.
E pior, muitas vezes nem é a tua culpa. Você não tem culpa da crise que apareceu, muito menos você tem culpa de... Muito menos você tem culpa de ter sofrido consequências das coisas que aconteceram. E muitas vezes você não tem culpa, por exemplo, de que o teu professor também não estava preparado para a crise. Então, assim, quando você pensa que o EAD está ruim, e talvez esteja, para você especificamente, você não percebe que talvez esteja ainda pior para o teu professor. Mas a boa notícia é, o teu professor está aprendendo e você está aprendendo. Então está difícil porque vocês ainda não se acostumaram. Mas logo, logo, o EAD permite que você use coisas que era muito mais difícil usar na sala de aula física. Por exemplo, deixar o processo de aprendizado mais parecido com o jogo. Por exemplo, ter acesso a aulas de profissionais muito melhor qualificados do que os professores que você tinha acesso. Por exemplo, saber de coisas que você nem sabia que não sabia, como técnicas avançadas de aprendizagem acelerada. E em que isso implica? Implica que, se nada tivesse mudado, talvez você pudesse continuar estudando do jeito que você sempre estudou. Só que o mundo mudou. Então, talvez o jeito que você aprendeu a aprender até agora, que foi bom até agora, talvez não seja mais suficiente daqui para frente. E ainda que seja, saiba que essa mensagem que eu estou mandando, convocando as pessoas que estão realmente a fim de desenvolver todo o seu potencial, ela está indo para todo mundo que quiser participar. E se você não estiver pronto para participar agora, não tem problema. Se você estiver pronto só daqui a 6 meses, eu vou estar aqui para te ajudar. Mas saiba que desde já, quem estiver pronto vai estar comigo nessa jornada. E eu estou aqui me comprometendo 150%. E o que eu peço de ti? Apenas que se comprometa também. Como? Começa por desligar o celular. Não o celular, né? Você precisa do celular para participar da live. Mas desencana de todas as outras coisas que você esteja pensando, né? Desencana das redes sociais por menos de 50 minutos, que é o tempo que vai durar essa live. Então, foca aqui comigo. Presta atenção nas coisas que eu vou dizer. Esse é um comprometimento que você precisa ter. E o segundo comprometimento que você precisa ter é: aplica o que eu vou te ensinar. Pega o que eu vou te ensinar e já aplica imediatamente. E pode ser que você não entenda, pode ser que ao aplicar você tenha dúvidas. E aí o que você faz? Você entra em contato. Coloca a tua dúvida no comentário, manda a tua dúvida por WhatsApp, manda a tua dúvida por direct, participa do grupo no WhatsApp, por onde você quiser. Quando você mandar a tua dúvida, você vai ter a tua resposta. E por último, ensina alguém. Aliás, já vou te pedir agora para pensar em alguém a quem você gostaria de ensinar. Mande uma pessoa que talvez esteja na tua turma, uma pessoa que você ama muito, que está com dificuldade de aprender, ou simplesmente um amigo, ou talvez um desafio ainda maior, alguém que você nem gosta tanto. Se você ensinar o que eu vou te ensinar para alguém que você nem gosta tanto, você merece ainda mais. Porque ensinar quem a gente ama é fácil, né? Quero ver ensinar quem você não gosta. Independente disso. Não vai ser fácil. As pessoas vão achar que você está maluco. Você vai começar a falar de umas coisas que as pessoas não vão entender. Não tem problema. Eu já passei por isso. Acredita. Ainda que não seja tão fácil, vale a pena. Então, uma outra coisa, né? Por que essa jornada é uma oportunidade importante para você agora? Pelo seguinte, ó.
Uma das coisas que talvez você não esteja acostumado é como lidar com o teu cérebro de forma que ele te proporcione as melhores respostas. Alguém já disse uma vez para mim, a mente é um escravo maravilhoso, porque ela é capaz de fazer tudo o que você precisar para alcançar os teus objetivos. Mas a mente também é um amo perigosíssimo. Porque se você não tiver controle sobre a tua mente vai te controlar. E ao te controlar, a mente é como... Eu gosto de pensar na mente como sendo... Ao longo dessa jornada a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre como funciona a mente. A gente vai falar sobre a mente consciente, a mente inconsciente, não se assusta, a gente vai entrar em detalhes. A gente vai falar sobre como funciona o cérebro. Tem inclusive um modelo bem legal, que eu chamo de cérebro triúnico, né? O reptiliano, que é o mais antigo, o cérebro límbico e o cérebro neocórtex. Não se preocupe, a gente vai entrar em detalhes sobre isso ao longo da jornada. Mas é assim, ó, a tua mente... ela é como se fosse ela tem duas partes, a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é essa que você usa para estar em contato comigo agora, por exemplo, essa que raciocina, essa que fala. Porém, a mente inconsciente é como se fosse uma criança, como se fosse o gênio da lâmpada. Super poderoso, só que ela age como se fosse uma criança de 5 anos de idade. Como assim? Ela é capaz de, por exemplo, enquanto você está dormindo, ela controla a tua respiração, é ela que controla o batimento cardíaco, ela que controla a temperatura, ela não esquece, ela não para, ela está sempre lá. Então, se você pedir alguma coisa para a mente inconsciente, ela vai ficar buscando formas de te suprir até que ela consiga. Só que ela vai fazer não o que você pediu, ela vai fazer o que ela entendeu. E, como eu te disse, ela é uma criança de 5 anos de idade. Então, se você pedir errado, ela vai trazer errado. Faz parte. O lado bom é o seguinte, eu não sei, né? Independente da tua religião, tem um versículo bíblico que diz algo do tipo: em verdade, eu vos digo, se você olhar para esse monte e disser, atira-te nesse lago, e fizer isso com toda a fé do teu coração, nada vai impedir que esse monte se atire no lago. Então, não é tão simples de você imaginar você, por mais que você tenha fé, chegando para um monte e dizendo, se atira, e pensar que ele vai se atirar. Problema de fé. Eu também não tenho esse nível de fé, vou confessar. Mas, quando isso se aplica à tua mente inconsciente, não tem motivo nenhum para você não ter esse nível de fé. Então, imagine que você queira passar no Enem. Se você disser para a tua mente inconsciente, eu quero passar no Enem, faz o que for preciso para que eu passe no Enem. Se você falar isso com fé de que vai passar, ela vai começar a trabalhar para que isso aconteça. Agora, qual é o lado ruim? O lado ruim é o seguinte, ela vai trabalhar. Então ela vai fazer tudo o que precisa ser feito para você passar no Enem. Então, ela, por exemplo, ela vai começar a te acordar às 5 da manhã para você estudar. Mas você precisa estudar. E vai ser chato, e vai ser ruim. Só que aí você vai falar uma outra coisa para a mente. Mente, eu quero encontrar uma forma mais legal de estudar. Ela vai buscar outra forma mais legal de estudar. E você não precisa se satisfazer com qualquer forma que ela traga. Ela pode trazer uma, você pede outra e outra e outra. Depois você percebe que não quero uma mais legal. Eu quero uma mais rápida, ainda que doa. Depois você pode falar, não quero uma mais rápida. Eu quero uma que eu entenda profundamente. Ela vai te trazer. À medida que você vai aprendendo a trabalhar com a tua mente inconsciente, e a gente vai tratar mais disso ao longo dessa jornada, você vai ficar cada vez mais fera nesse assunto. Então, uma das formas de você trazer o poder da mente inconsciente é ter bem claro o que você quer.
Então, por exemplo, se você falar para a tua mente inconsciente, mente, eu quero passar no Enem, ela não sabe o que é Enem. Ela não sabe. Ela não foi lá na faculdade, ela não leu a notícia, ela tem 5 anos de idade. Como é que você faz isso de uma forma que ela entenda? Você faz assim, ó. Você pensa conscientemente como vai ser a tua vida quando você passar no Enem. O que você vai sentir? Você vai chegar lá, vai ter uma lista de aprovados e você vai ver a lista desde o início até chegar no teu nome. Quando você chegar no teu nome, você vai respirar mais forte, teu coração vai bater mais forte, você vai ficar feliz, vai olhar para o lado, alguém que você ama vai estar lá contigo, você vai gritar e a pessoa vai gritar junto. Isso ela entende. Você pode até me dizer, eu não sei o que vai acontecer. Não tem problema. Imagina o que vai acontecer, não porque tenha que ser desse jeito. É só para que a tua mente inconsciente tenha uma referência de como vai ser. Se você, por exemplo, não está querendo passar no Enem, mas você é um médico que está querendo entrar numa residência. Como é que vai ser? Pega o hospital que você quer trabalhar, pega uma foto dele. Se for perto da tua casa, vai lá, sabe? Se não, se é longe, você mora, por exemplo, eu morava em Rondônia e eu queria fazer residência em São Paulo, na Universidade de São Paulo, digamos. Não é o meu caso, eu sou formado em engenharia, mas digamos que eu fosse formado, se eu fosse médico e eu quisesse, na Escola Paulista de Medicina. Eu vou lá na Escola Paulista de Medicina e eu me imagino entrando pela porta principal. Ainda que os residentes não entrem pela porta principal, não importa. Se você falar, vai ser assim, eu vou entrar pela porta principal e minha esposa vai estar junto, ou minha mãe vai estar junto, e eu vou estar vestido todo de branco, ou eu vou estar de jeans. Conta essa história, formaliza essa história para a tua mente consciente, para ela dizer, eu entendi o que você quer. E como racional, como consciente, o que você faz? Você começa a planejar. Ela já vai trabalhar por você, mas você diz, bom, o que eu preciso para passar? Eu preciso me inscrever. Então, como vai ser a minha inscrição? Vai ser pela internet, eu vou mandar uma carta, como vai ser? Visualiza. Quanto mais você visualizar o que vai acontecer, mais a tua mente inconsciente tem elementos para se motivar a trabalhar para o que você precisa. Então aí o que acontece? Acontece que ela vai começar a reter todas as informações que te ajudam e ela vai começar a ignorar todas as informações que não te ajudam. Por exemplo, passou lá no jornal uma notícia que é importante. Sei lá, digamos que o Enem está revendo a forma de prova. A tua mente vai ficar ligada. Apareceu lá uma coisa que não te ajuda. Por exemplo, vai ter fechamento, a gente vai entrar em uma fase vermelha e vai ter fechamento da cidade, digamos assim. Atualmente, ignora se isso não for importante para o teu objetivo. Assim que a mente inconsciente e consciente trabalha. A gente vai entrar mais em detalhe ao longo da jornada. Por que eu tenho tanta propriedade para estar te falando dessas coisas todas? Porque, primeiro, eu precisei muito desse tipo de informação para vencer vários desafios que eu tive durante a minha jornada. Aliás, é bom você começar a se familiarizar com essa ideia de jornada. Até aqui, você só sentava e estudava. E tudo bem, funcionava. Daqui para frente, você vai entrar para a elite das pessoas que fazem isso. Você vai entrar para um grupo no qual as pessoas fazem as coisas de forma muito melhor. Num grupo no qual as pessoas têm resultados muito melhores para as coisas que elas fazem. Então, você não vai mais poder pensar da mesma forma que pensava. A gente vai te mostrar um monte de coisas e se fizer sentido para você, usa. Se não fizer, não tem problema. Mas
Quanto mais você usa, mais você vai perceber que faz sentido. Então, assim, você vai... Viviane está falando, a doutora Viviane está falando que não consegue ouvir. Gente, vocês conseguem me dar um feedback se tem mais gente aí que não consegue ouvir? Eu vou testar aqui para ver se... Como é que estão essas coisas. Tem mais alguém que não consegue ouvir? Se alguém mais não estiver conseguindo ouvir, bom. Alguém mais? Bom, tô tendo... Doutora Viviane... o Paulo tá ouvindo bem. Doutora Viviane, dá uma olhada se não tem alguma coisa aqui no teu lado aí, porque o pessoal tá dando feedback de que tá ouvindo bem. Bom, enquanto isso, deixa eu seguindo aqui. Então, como foi que... por que essas questões são importantes? É porque para eu vencer uma série de desafios, eu precisei mudar a forma de pensar. Assim, uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que não é só uma questão de ter a informação para saber. Na verdade, é muito mais uma questão de em quem você se transforma para ter direito a exercer as coisas que você quer. Por exemplo, tem gente que pensa que para ser médico é só passar no vestibular, se formar em medicina. Eu não acredito que seja assim. Claro que é, né? Se você passar no vestibular e se formar em medicina, quem vai te tirar o direito de exercer medicina? Não é essa a questão. A questão é a seguinte, é que eu acredito que você precisa se transformar na pessoa que passa no vestibular. E só aí você vai passar. Claro que esse processo de se transformar te leva a aprender um monte de coisas. Mas se você já for essa pessoa, se você já pensar como essa pessoa que vai passar no vestibular, fica muito mais fácil entender as questões que vão ser tratadas durante a tua preparação para o vestibular. Então, uma das coisas que a gente vai fazer aqui é compartilhar como pensam as pessoas que já fizeram o que você quer fazer. Compartilhar como pensam as pessoas que já aprenderam o que você quer aprender. E isso vai facilitar muito o teu processo de aprendizagem. Pelo menos foi assim que eu fiz para vencer coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria. Por exemplo, quando eu estava em Rondônia, eu saí para estudar e eu passei no vestibular da Federal do Ceará. Eu nunca imaginei que eu ia me formar na Universidade de São Paulo. Por quê? Porque é uma das maiores universidades do país. Então, na época, para mim, aquilo era inalcançável. E depois que eu me formei, eu nunca pensei que eu fosse ser engenheiro da Ford. E eu fui. E quando eu fui engenheiro da Ford, eu não pensei que eu fosse para os Estados Unidos trabalhar como engenheiro. E eu fui. Então, assim, como é que a gente vai alcançando esses patamares cada vez mais elevados? Estando perto de gente que pensa dessa forma. Compartilhando as tuas dificuldades com essas pessoas. Porque essas pessoas vão te dizer, isso aí realmente é complicado, então eu vou te ajudar. Ou essas pessoas também podem dizer, não te preocupa com isso não, porque, primeiro, isso não está sob o teu controle. Então não adianta se preocupar. Ao passo que, se você não se preocupar com isso, ainda que seja chato, duro, difícil, e você focar nessa coisa aqui, que é o que você consegue, a tua vida vai ficar melhor. Porque essa outra coisa aqui pode ser resolvida de algum outro jeito, mas sendo resolvida ou não, a tua vida vai melhorar porque você seguiu aqui. Então essa visão é de quem já passou pelo processo. Então uma das coisas que a gente vai aprender ao longo dessa jornada é que para chegar nesse nível, tem 3 coisas que vão te ajudar bastante. Uma é a mente. Mentalidade. A outra é o método e a terceira é o mentor. Então, assim, uma das coisas que você pode fazer para te ajudar muito no teu crescimento, já desde agora, elege um mentor e se aproxima dele. Quem quer que seja.
Porque o mentor vai te ajudar a escolher um método. E esse método vai te ajudar a fortalecer a mente. Assim, eu sempre acreditei muito nessas coisas de que é muito importante a gente ter a liberdade e quanto mais a gente sabe, mais livre a gente consegue ser. Isso é verdade, só que até um certo ponto. Eu mesmo, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande em entender, quando eu ia na igreja, por exemplo, a questão do louvor, né? Porque assim, como eu via isso? Eu vejo Deus como um ser muito além de mim. E como ele é muito além, ele deve ter preocupações, nem preocupações, mas interesses, digamos, bem mais refinados. Então, eu não entendia muito por que as pessoas, por que seria importante para Deus que alguém ficasse louvando ele, né? Na minha visão era, Deus deu uma missão, vai lá e cumpre a missão, não precisa ficar louvando. Só que, quando a gente entra num processo e confia nesse processo, né, num método, digamos, o método garante que vai dar certo. Então, quando você de fato vai lá na igreja, se é que você tem alguma religião, e você faz o que está sendo dito, você cresce, não só lá. Por que você cresce? Porque tua mente foca. Você não fica na dúvida, você faz. E de fato o que transforma a tua vida, o que dá resultado é a ação. Então não adianta saber se não aplica, e é difícil você se manter aplicando se você fica pulando de metodologia em metodologia. Se é a igreja, se é a norma da engenharia, é a norma da engenharia, se é metodologia de gestão de projeto, que seja metodologia de gestão de projeto, mas não fica pulando de metodologia em metodologia. Pega o método e segue, porque aí tua mente vai aprender a seguir métodos. E ainda tem uma coisa legal, você consegue sossegar o teu coração porque você está fazendo a tua parte. Você faz o que o mentor e o método recomenda que seja feito. Se não der certo, a responsabilidade é do mentor ou do método, porque você fez a tua parte. Ao passo que, quando você não faz, ou você não sabe o que fazer, ou você tem que descobrir o que fazer antes de fazer, os teus resultados não aparecem, porque por mais inteligente que você seja, ao invés de estar fazendo, ao invés de estar seguindo em direção ao teu sucesso, o que você está fazendo é descobrindo como faz. E muitas vezes errando mais do que precisa. E isso não ajuda ninguém. Agora, quando a gente fala disso, muitas pessoas pensam, tá, mas quem é que vai querer me ajudar? Quem vai ter interesse em me ajudar? E você vai ficar espantado na quantidade de gente que já descobriu um monte de coisas e está louco para compartilhar com alguém, só não tem ninguém para ouvir o que ele tem a dizer. Assim, eu mesmo, quando comecei essa jornada, né? Eu comecei essa jornada mais ou menos uns 5 a 10 anos atrás, mais ou menos isso. E eu aprendi uma técnica que chama fotoleitura. E assim, as pessoas conseguem ler normalmente entre 100 e 200 palavras por minuto. Quem pratica leitura dinâmica consegue ler, em média, até 800 palavras por minuto. Claro que tem gente que faz isso muito melhor, né? Mas em média. Na fotoleitura, você consegue ler de 5.000 a 25.000 palavras por minuto, ou seja, é muito mais rápido, muito mais intenso. E eu fiquei tão animado que eu queria compartilhar isso de graça, na escola pública. E eu fui numa das melhores escolas da minha cidade, da cidade onde eu nasci. E eu não consegui compartilhar, porque não deixaram. Tudo bem, não é culpa da escola que não deixou. Talvez eles não tivessem um horário na época, talvez eles não conseguissem organizar as coisas do jeito que precisava ser, mas principalmente a responsabilidade é minha, porque fui eu
que não consegui explicar para eles todos os benefícios que eles iriam ter se aprendessem numa velocidade tão maior. E nem tanto pela questão da velocidade em si, tá? Porque, pensa comigo, se você demora muito para aprender, ou se é muito difícil para você aprender, o que acaba acontecendo não é que você não aprende. Não é que leva muito tempo para aprender. O que acaba acontecendo é que você tende a desistir antes de terminar o ciclo. Então, se a gente conseguisse encurtar o ciclo de aprendizagem, intensificando o nível de compreensão, muito menos alunos iriam desistir. E no final, muito mais alunos iriam aprender. Essa era a lógica. Nem tanto pela velocidade, mas principalmente por conseguir chegar no final do período. Bom, o jeito errado de você fazer isso, é na base da teimosia. Como assim? Se você não está conseguindo se concentrar, você se esforçar ainda mais para se concentrar. Por que isso é errado? Porque isso é como quem quer dormir, não consegue dormir e se esforça ainda mais para dormir. Você acha realmente que ele vai conseguir dormir mais porque está se esforçando mais? É justamente o contrário. Essa é a base da geração da insônia. Eu não sou um especialista em insônia, mas quem fica lá se esforçando para dormir e não dorme acaba ficando bravo. E quanto mais bravo, menos você dorme, não é mesmo? Mas então se você está tendo dificuldade para se concentrar, ao invés de se esforçar ainda mais, tem uma lógica que o Einstein já dizia, né? Não parece muito inteligente você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se você está fazendo uma coisa e não está conseguindo se concentrar, o que é legal fazer? Experimenta alguma outra coisa. E você vai tentar uma coisa aleatória? Não. Verifica com alguém que conhece um método. De preferência, encontra um mentor. Se pelo menos você tentar e não conseguir, tudo bem. Ou já que eu estou te desafiando, manda essa pergunta para mim. Fala assim, tá legal, eu quero ser mentorado. Você vai me mentorar? Se eu disser não vou, quem está falhando sou eu. Porque eu te desafiei, você aceitou o desafio e eu nego ajuda, quem está falhando sou eu. Agora, se eu te desafiar, você aceitar o desafio e eu te ensinar o método e eu te mentorar e você tiver os resultados, todo mundo está ganhando. Mas principalmente não é você e eu que está ganhando. Todo mundo que está à tua volta vai ver os teus resultados e vai querer também. E é essa vontade que eles têm de crescer que vai mudar essa situação no país. Quando todo mundo está querendo crescer, todo mundo se junta, todo mundo se importa. E é esse se importar que faz a diferença. Aí a gente começa a mudar o mundo. Então agora é o seguinte, olha só. Qual é o jeito certo de fazer isso, então? O jeito certo de você fazer isso é... Primeiro, perceba que não é só uma questão de estudar. Existe uma coisa que a gente chama de a jornada do estudante. E a gente vai falar mais a respeito sobre isso. Só que por hora, basta você imaginar que é o seguinte, ó. Hoje, o que acontece quando você vai estudar? Você está num ciclo normalmente, né? Não sei exatamente você, mas a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, quando vai estudar, está sempre preocupado com o tema que vai estudar. Está sempre preocupado, na melhor das hipóteses, em eu sei ou não sei esse tema. Raramente essas pessoas estão preocupadas em de quantas formas diferentes eu consigo aprender esse tema. Se eu quiser aprender esse tema de uma forma mais rápida, eu tenho uma estratégia. Se eu quiser aprender esse tema de uma forma mais profunda,
será que existe outra estratégia? Se eu quiser aprender esse tema para eu aplicar, será que existe uma terceira estratégia? Se eu quiser aprender esse tema para eu ensinar alguém, será que é a mesma técnica que eu usaria para aprender se eu fosse aplicar? Se eu quiser aprender esse tema ensinado por um livro, qual seria a melhor técnica? Se eu quiser aprender o mesmo tema ensinado por uma videoaula, qual seria a técnica? Será que todas as técnicas dão o mesmo resultado? Será que você não está querendo aprender coisas diferentes com uma única técnica? O que a gente vai fazer nesse processo? Te ensinar um conjunto de técnicas, te ensinar como usar recursos que você já tem. A Ligado está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada sim. Nem todas as lives dessa série vão ficar gravadas, mas essa com certeza vai ficar, porque essa aqui é a base de tudo, né? Mas vai ficar sim, pode ficar tranquilo. Então eu dizia que o que a gente vai aprender nesse processo? Um conjunto de técnicas, para você escolher qual é a melhor técnica para o teu momento. A gente também vai te ensinar como usar os recursos que você já tem. E aí, na tua jornada, hoje você estuda tudo usando a mesma técnica, que é a única que você sabe. E isso te joga num ciclo que a gente chama de inocência e dor. O que é isso? Você tenta estudar achando que vai conseguir. Está inocente. E aí não consegue, sente a dor de não ter conseguido. Volta para a inocência e fica aí, inocência e dor, inocência e dor. Até que um dia algo acontece, e você conhece alguém ou conhece um jeito, e você experimenta algo novo. Esse algo novo é um conhecimento novo que você adquiriu. Então, o que quebra esse ciclo da inocência e dor te leva para o próximo patamar, que é o patamar do conhecimento. Depois do conhecimento, tem um novo patamar, que é o patamar da compreensão. No conhecimento, você só adquire o conhecimento. Ele já te livra da consciência, da inocência e dor. Mas aí você fica tentando aplicar essa nova técnica para tudo. É como se essa nova técnica fosse a solução para todos os problemas. Tem inclusive uma forma que o pessoal fala muito que é assim. É impressionante como tudo fica com cara de prego quando a gente está com o martelo na mão. Só que tem situações que a gente precisa de um prego mesmo. Já tem outras situações que é melhor uma chave de fenda. Então, assim, o legal mesmo é você ter várias ferramentas para saber qual é a melhor num caso específico. Aí você está chegando no patamar ainda mais alto, que é o patamar da compreensão. Então, recapitulando, inocência e dor, conhecimento, compreensão. Depois do conhecimento e compreensão, tem alguns outros patamares que a gente vai falar um pouco mais ao longo da jornada. Te habitua a dar uma olhada lá no meu feed, porque lá eu vou colocar uma série de posts, inclusive os resumos da live em termos de card. Aliás, já está lá no meu feed o resumo dessa live em termos de card. Se você procurar, você vai encontrar. Né? E agora assim, recapitulando um pouco do que a gente viu até agora. A gente viu que, primeiro, vai ter uma jornada, que vai de hoje até o dia 22. Do dia 22 até o dia 26 vai ser a semana da compreensão ampliada, com estudo espontâneo. A gente viu também que existe uma série de estratégias que podem ser usadas para otimizar o teu estudo, dependendo da situação que você precisa estudar. Algumas trazem melhores resultados para condições diferentes e para objetivos diferentes.
A gente viu também sobre mente consciente e mente inconsciente. A gente viu que a mente inconsciente é como um gênio da lâmpada, só que uma criança super poderosa de 5 anos de idade. E a gente viu que eu vou estar aqui dando mais de 100%. Mas para que isso funcione direitinho, você tem que fazer a tua parte. Então você precisa dar o teu 100% também. E a gente percebeu que quem ganha com isso, eu ganho um pouco, você ganha mais, mas nós vamos ganhar ainda mais. Mais que nós vamos ganhar ainda mais. Na verdade, a gente está entrando numa situação que talvez você já tenha percebido que só vamos sair dela se a gente encontrar formas mais efetivas de pensar e agir. Se eu não me engano, foi Einstein, não tenho certeza, mas alguém já disse que dificilmente a gente vai encontrar soluções usando o mesmo modelo mental que a gente usou para criar os problemas. Então esse é o momento da gente ir um pouco além e enxergar as coisas de forma um pouquinho mais aprofundada. Bom, o teu desafio agora é fazer o seguinte, ó. Pensa um pouquinho e manda para mim nos comentários, no direct, por WhatsApp, pelo link da bio, onde você quiser. Manda para mim que tipo de dificuldades você tem em relação aos estudos. E eu vou encontrar formas de te ajudar. Na verdade, melhor ainda, me manda 2 respostas. A primeira é o que você quer em relação aos estudos. Seja passar no Enem, seja passar num concurso, seja entrar na residência, seja se formar na faculdade, o que quer que seja. Então fala, ó, eu quero, meu objetivo é esse, meu sonho é esse. E embaixo você coloca, e as minhas dificuldades para conseguir o meu sonho são essas aqui. Sabendo o teu sonho e as tuas dificuldades, vai ficar muito, muito, muito mais fácil te ajudar. Tá bom? Muito bom ter estado contigo. Fica de olho nos stories, porque lá eu vou te dizer qual vai ser o tema da próxima live e quando ela vai acontecer. Um grande abraço. Tamo junto.